Amém. Louvado seja Deus, né? Glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos uma escolha, né? E graças a Deus por isso. Eu sempre digo uma frase e repito ela muitas vezes durante os meus 20 anos de ministério. Eu acho que eu já repeti essa frase 1 milhão de vezes, mas eu gosto de repetir ela sempre que um hino ou uma palavra troca o meu coração. De que todas as vezes que a gente acorda pela manhã e se acha vivo, nos foi dada uma nova oportunidade de mudança. Nos foi dada uma nova oportunidade de reescrever a nossa história. Então, isso é valoroso demais para as nossas vidas, porque Jesus, ele morreu naquela cruz por todos nós. Não foi por meia dúzia de pessoas, nem por religião tal, foi por todos. Independente das pessoas, independente do caráter, independente da religião, ele morreu por todos. O sacrifício foi para salvar a todos. Então, cada um de nós, quando amanhece o dia e acorda e se acha vivo, tem mais uma oportunidade dada por Deus de reescrever a sua história. Não existe misericórdia maior do que essa. Não existe compaixão maior do que essa. E a palavra de Deus hoje para as nossas vidas vai falar exatamente sobre isso. Porque vocês já pensaram e já perceberam que nós, seres humanos, rejeitamos muito uns aos outros? Irmãos, como nós rejeitamos uns aos outros? E hoje, no mundo da internet, né, o bordão que tanto é falado é cancelar, né? Cancela o outro, cancela um porque falou isso, cancela um porque fez aquilo. Então a gente costuma cancelar muito uns aos outros. E isso não é só com a gente, não. Na época dos apóstolos também era assim. Porque os apóstolos também eram gente. E também cometiam erros. E eu sei que muitos evangélicos, muitos pastores e muitos senhores da lei já me criticaram muito por eu dizer isso e me criticam até hoje. Mas os apóstolos eram os seres mais falhos que existiam. Como eles erraram? Como os apóstolos de Cristo, até se converterem de verdade e aprenderem de verdade o caminho, erraram. E erraram muito entre si, se ofenderam muito, falaram muita bobagem, fizeram muita bobagem. Então é bom a gente saber que não é porque era apóstolo de Cristo que era perfeito, não. E nós vamos ver exatamente isso hoje. Nós vamos ver o apóstolo Paulo hoje cometendo um grande erro no ministério. Só que o bom é que o Espírito Santo estava com ele, assim como está conosco, e da mesma forma como ele toca em nosso coração quando a gente erra, para que a gente volte atrás e acerta, assim também tocou no coração do apóstolo Paulo, e ele voltou atrás e consertou seu erro. Então, quando eu disse lá no começo que o livro de Atos dos Apóstolos era um livro que a gente ia estudar e que o texto que ia emergir dele era um texto que ia mostrar exatamente as coisas feitas pelos homens e mulheres de Deus que estavam corretos e de acordo com a direção do Espírito Santo e as que também não estavam, é disso que eu estou falando. É de erros grotescos, às vezes erro que eu e você não cometeríamos e os apóstolos cometeram. Por causa do calor do momento, por causa da confusão que existia entre eles, daquela religião pesada que eles viviam no passado, que era o judaísmo, com as leis de Moisés, por causa de um monte de outras coisas, de influências romanas, de um monte de outras coisas, eles cometeram um monte de erro. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo estava com eles assim como está conosco e nos ajuda a consertar a nossa caminhada, assim como os ajudou também. Então eu queria concluir hoje com os irmãos o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Porque a gente leu semana passada o capítulo 15, mas a gente não leu todo, leu só até o versículo 32, que era o que interessava para aquela mensagem. Hoje eu quero ler do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, do versículo 33 até o versículo 41, para a gente examinar, né, esse erro, né, que foi cometido aqui pelo apóstolo Paulo, e no 16 também, quando a gente entrar nele, vão ter outros erros, outros equívocos, mas ele vai lá na frente consertando tudo quanto foi fazendo de errado. E o importante é isso. O importante não é que a gente
vai entrar na caminhada cristã e não errar nunca mais. A gente vai errar. Mas o importante é que através do Espírito Santo, da influência do Espírito Santo, do mover do vento, a gente vai consertando as coisas erradas que a gente fez. E Deus vai nos dando essa oportunidade todos os dias para a gente se consertar. Amém? Em Atos 15, no versículo 33, a palavra de Deus diz assim: depois de passar ali algum tempo, os irmãos mandaram-nos de volta em paz, os que tinham enviado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo e Barnabé disseram: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Barnabé queria que levassem consigo João chamado de Marcos. A Paulo, porém, não parecia certo que eu levasse aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles e não o acompanhavam na obra de Deus. E tal desentendimento houve entre eles que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, porém, tendo consigo Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas por onde antes tinha passado. Irmãos, logo que aqueles irmãos vieram de Jerusalém e leram aquela carta que os apóstolos tinham mandado, dizendo para eles que eles não tinham que cumprir a lei de Moisés, que eles não tinham que se circuncidar, que eles não tinham que viver aquele jugo pesado da lei, mas eles tinham que observar aquelas 4 coisas que foram ensinadas, que era se separar da prostituição, que era não comer carne sufocada, que era não prestar culto aos ídolos e nem comer sangue. Os irmãos voltaram para Jerusalém e Paulo, desejoso de continuar fazendo a obra de Deus, quis voltar naquelas cidades onde ele tinha pregado o evangelho. E ali, quando ele quis voltar, Silas queria levar consigo Marcos. Mas vocês lembram que lá no capítulo 13, um pouco antes, quando a gente leu, Marcos estava andando com Silas e com Paulo e de repente ele deixou o caminho e voltou para Jerusalém? Marcos desistiu de fazer a obra com aqueles irmãos e voltou para Jerusalém. E isso irritou Paulo profundamente. Paulo ficou muito irritado com essa decisão de Marcos, porque achou que ele era um traidor, achou que ele era um fraco, achou que ele era uma pessoa que não tinha coragem. Porque como é que está no meio da obra, desiste e volta atrás? Só que ninguém sabe o que passava na cabeça de Marcos. Ninguém sabe o que estava no coração de Marcos. Os motivos pelos quais ele voltou atrás, os motivos pelo qual ele teve medo, os motivos pelos quais ele desistiu naquele momento da obra, só ele, Deus, sabe. E assim acontece também com a gente. Muitas vezes nós estamos indo com muita coragem, com muita fé, com muita força, e no meio do caminho existe alguma pedra de tropeço ou alguma montanha grande demais que nós não podemos alcançar, e nós paramos e voltamos atrás. Mas isso não faz de nós pessoas derrotadas. Isso não faz de nós pessoas inúteis. Isso só mostra que nós somos seres humanos e que nós temos um limite. E que nós sabemos até onde podemos ir. E quando desistimos é porque não aguentamos mais a caminhada. Mas o Senhor é aquele que nos dá força, é aquele que está conosco para nos fazer se soerguer novamente lá na frente e voltar a caminhar de novo nos caminhos que ele escolheu para nós. Então Marcos resolveu voltar. E depois Marcos chegou de novo. E quando Paulo foi sair para ir com Silas naquela viagem, Barnabé queria levar Marcos de novo. E Paulo disse: não, eu não vou com esse camarada fazer a obra de Deus, porque ele não é digno de andar conosco. Se assim fosse, não teria voltado atrás. E o texto diz aqui que houve uma discussão tão grande
entre Paulo e Barnabé que eles se separaram, irmão. Olha só. Os irmãos que tinham ido para Jerusalém para brigar, para militar, para que os irmãos de Antioquia não se separassem, Paulo, que tomou a frente da viagem, levou lá para o concílio, para a reunião sagrada em Jerusalém, a questão para que eles não se separassem, agora estava tomando a decisão de se separar do seu companheiro de viagem, de obra, por causa de Marcos. Tamanha era a revolta de Paulo contra esse jovem. Agora deixa eu falar para vocês um pouco desse jovem. Nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos escritos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 3 são sinótipos, são iguais, são parecidos. Tirando de João, você tem Mateus, Marcos e Lucas. Mas o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro de todos eles, segundo os grandes historiadores, os arqueólogos e os grandes eruditos, foi o evangelho segundo Marcos. O evangelho de Mateus já está provado arqueologicamente que o evangelho de Mateus foi escrito baseado no evangelho de Marcos. E o evangelho de Lucas foi escrito baseado no evangelho de Marcos e de Mateus. Então Marcos foi o primeiro a escrever um evangelho contando a vida de Jesus Cristo. Olha o tamanho da importância desse camarada, no qual foi o primeiro a escrever uma biografia de Jesus e teve como base o seu texto que ele escreveu para que os outros evangelhos também fossem escritos. Então esse rapaz não era qualquer um, não. Era alguém que Deus estava olhando para ele há muito tempo, escolhendo ele desde o ventre para fazer uma grande obra. E Marcos, quando desistiu da viagem de ficar com Paulo e com Barnabé e voltou para Jerusalém, ele voltou e ele ficou nos pés, sendo discípulo de ninguém mais ou ninguém menos que Pedro, o grande apóstolo Pedro. E Marcos escreveu o seu evangelho baseado em tudo aquilo que Pedro viveu, nas experiências que Pedro teve com Jesus e depois de Jesus, nas experiências que Pedro teve em Roma e em todos os lugares onde ele passou. Pedro foi um grande homem de Deus. Então Marcos não era qualquer um. Era alguém escolhido por Deus para uma grande obra. Mas Paulo, simplesmente porque não teve o apoio dele numa viagem, quando teve outra oportunidade, o rejeitou. E disse, com esse cara eu não viajo. Com esse cara eu não me associo. Ele é um inútil. Para mim, ele é um inútil. E isso levou eles a terem uma confusão, uma briga a ponto de se separarem. Então, irmãos, o que é que nos leva, às vezes, a tomar atitudes desse tipo? O que é que nos leva, às vezes, a discriminar alguém a tal ponto de se separar da pessoa? Por causa de um sentimento, por causa de um gosto, por causa de qualquer outra coisa que possa vir na nossa cabeça. Nós, muitas vezes, nos separamos de pessoas e deixamos para lá e fazemos de conta que ela nem existe. O que é que nos leva a fazer isso? São os sentimentos humanos que existem dentro de mim, as pulsões humanas que existem dentro de mim e que eu preciso reciclar e mudar a cada dia? Ou é a direção do Espírito Santo de Deus? Claro que sou eu, né? Eu, carne, ser humano, errôneo, falho. Porque o Espírito de Deus jamais nos leva a nos separar de ninguém, em hipótese alguma. Ele sempre quer que a gente esteja juntos. Mesmo quando a caminhada é difícil, o Espírito de Deus quer que os irmãos estejam sempre juntos e nunca separados. Mesmo que distante como nós estamos. Alguns em João Pessoa, outros em Monteiro, outros em Ouro Velho, outros em São Paulo, outros em Paulo Afonso. Mas nós estamos juntos aqui agora, ó, na presença de Deus. Lá do céu, do trono da glória, o Senhor está olhando e não existe João Pessoa, não existe Monteiro, não existe Ouro Velho, não existe São Paulo, não existe Paulo Afonso. O que existe são filhos dele, filhos e filhas, reunidos na presença dele agora, cultuando a sua imagem, o seu nome. E é assim que nós precisamos olhar e ver. Olhar como Deus olha, ver como Deus vê. Ter misericórdia, ter compaixão. O irmão errou. Perdoa, deixa passar. Deixa passar porque Deus faz isso conosco.
Ele deixa passar. Cada ofensa que eu faço contra ele, ele deixa passar e ele me perdoa. Ele me dá uma nova chance. Olha, quando eu acordei hoje de manhã e me achei vivo, ele me deu uma nova chance. Mesmo eu tendo pecado a semana inteira contra ele, ele me deu uma nova chance. Ele não quis se separar de mim. Ele não quis separar o seu espírito de mim. Ele deixou que eu vivesse, que eu me conduzisse na presença dele. Então, por que essa atitude tão carnal de Paulo, de não querer andar com Marcos e ainda de se separar de Barnabé, criar uma confusão? Agora, vejam lá na frente, irmãos, lá em Colossenses, no livro quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10 e no versículo 11. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 10 e no verso 11, ele diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, como também Marcos, o sobrinho de Barnabé. Acerca dele já recebestes instruções. Se ele for visitar-vos, recebei-o. Jesus, conhecido por justo, também vos saúda. Esses são os únicos da circuncisão que cooperaram comigo no reino de Deus e tem sido para mim uma consolação. Olha o que Paulo diz aqui, futuramente, depois de alguns anos, sobre Marcos. A princípio, Marcos não prestava para viajar com ele. A princípio, Marcos não era digno de viajar com Paulo. Mas quando Paulo foi preso em Roma, e não tinha ninguém para acudi-lo, não tinha ninguém para visitá-lo, não tinha ninguém para ficar com ele, quem foi vê-lo lá? Quem foi ajudá-lo na prisão? Quem foi ficar com ele para fazer companhia? Marcos. O que ele rejeitou, o que ele não queria perto, o que ele estava dizendo que não era digno, que era um perdedor, que era um volta atrás. E ele disse, olha, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, também como Marcos. Esses foram os únicos que ficaram comigo e são para mim uma consolação. Aquele que a princípio perturbava a mente de Paulo e o deixava com desejo de querer distância dele, agora era a consolação de Paulo. Vocês percebem como as coisas mudam? Vocês percebem como as coisas mudaram na cabeça e no coração de Paulo? A princípio não queria nem ver Marcos. Agora está dizendo que Marcos para ele é uma consolação. Ele está preso, irmãos, lá em Roma. Ele não pode ir para lugar nenhum porque ele está preso por causa do evangelho. Mas Marcos está lá com ele, ajudando, consolando, fazendo companhia, distribuindo as cartas dele, levando e trazendo recado para Paulo. Marcos podia ter pagado com a mesma moeda, né? Nem olhado na cara de Paulo, não queria saber dele. Mas não, ele foi lá com um sentimento cristão, com um coração aberto e puro, perdoou a Paulo e mostrou para Paulo que ele não é um derrotado, que ele é um vencedor, assim como Paulo também o é. Então tem pessoas que saíram das nossas vidas, muitas vezes porque quiseram ir ou porque nós fizemos questão de que elas fossem, que podiam estar conosco e ser uma consolação para as nossas vidas. Assim como nós também saímos da vida de alguém, aonde nós também podíamos ser uma consolação para a vida dessas pessoas. Então, antes da gente rejeitar qualquer pessoa, antes da gente criar uma confusão, uma briga e se separar de qualquer pessoa, por um motivo qualquer, seja ele qual for, vamos orar a Deus. Vamos colocar isso na presença do Senhor. Porque essa pessoa que nós estamos a ponto de mandar embora, essa pessoa que nós estamos a ponto de rejeitar, pode ser a nossa consolação no futuro. Pode ser a nossa grande companhia no futuro. Às vezes a nossa prisão não vai ser de grades, de cadeia, mas vai ser um leito. E aí essa pessoa vai estar lá do lado, nos ajudando, nos auxiliando, fazendo com que a gente tenha bom ânimo, seja consolado. Assim como Paulo foi. Veja o que ele diz também, lá em 2 Timóteo 4,11. Ele também escrevendo para Timóteo, que é um filho dele na fé. Quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim, só Lucas está comigo. Aqui é outra feita, só Lucas está comigo. Toma a Marcos
e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha, irmão, aquele que até pouco tempo atrás era um inútil para Paulo, Paulo está dizendo assim, ó, só Lucas está comigo, Timóteo. Agora vai lá, pega Marcos e traz ele, porque ele me é muito útil para o ministério. Aquele que era inútil se tornou útil. Aquele que não ajudava passou a ajudar. Aquele que não valia nada passou a ter um valor estimável que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Aquele que é nosso inimigo hoje, dependendo de uma atitude nossa, de um pensamento, de uma palavra, de uma atitude, pode se tornar o nosso amigo. Aquele que está contra nós hoje, dependendo das atitudes que nós venhamos tomar, pode estar ao nosso favor. Aquele que nós olhamos e dizemos assim, isso é um inútil, dependendo da forma como nós encaramos a situação, ele pode se tornar útil. Então os irmãos entendem que se a gente for pegar pela lógica humana, nós só vamos ficar com pessoas perto de nós que nos ajudem, que seja bom pra gente. Mas se a gente for pegar na ótica divina, que na maioria das vezes, quando nós dizemos que vamos olhar pela ótica divina, olhar com olhares espiritual, surge como loucura na cabeça de muitos, porque a gente tem que amar quem nos odeia, tem que orar por quem nos persegue, tem que querer perto da gente quem não quer a gente perto dele. Mas se nós olharmos pela ótica espiritual, com olhos de Deus, para a situação, para a atual conjuntura, nós vamos ver com exemplos bíblicos, com exemplo dos apóstolos, que nós temos que tomar atitudes diferentes. Então, quando dizem que o cristão tem que ser diferente, não é na roupa que ele veste, não. Não é na forma como ele usa o cabelo, se ele usa maquiagem ou se ele não usa maquiagem, se ele está de roupa comprida ou se ele está de roupa curta, se ele bebe ou se ele fuma. Quando diz que o cristão tem que ser diferente, não é nessas atitudes externas, exteriores. É nas atitudes interiores. Como eu disse outro dia, às vezes nós temos vícios externos que são fáceis de deixar. Existem medicamentos e remédios para isso e tratamentos. Mas os vícios internos que ninguém vê, que ninguém critica porque não sabe, só a gente sabe o quão difícil é de deixar de lado. Só a gente sabe quanto é difícil rejeitar um sentimento ruim que incomoda a nossa mente e o nosso coração. Só a gente sabe o quanto é difícil amar quem nos odeia e orar por quem nos persegue. Mas se eu quero ser um cristão, eu preciso ser diferente. E ser diferente é ser assim. É ter esse pensamento. É buscar amar a quem não nos ama. É buscar favorecer e a fazer algo de bom a quem não está nem aí pela gente. Tem mais uma passagem onde Paulo diz para Filemão agora. Já são 3 testemunhas. Paulo está dizendo para Filemão agora assim, ó. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha só. Marcos é colocado como um cooperador. Aquele que era inútil, agora é útil. É o cooperador de Paulo. Então nós aprendemos muito com o Evangelho, e aprendemos muito principalmente com essa carta de Atos, porque ela nos mostra exatamente isso, irmãos. Ela nos mostra pessoas que estão trabalhando na obra de Deus e que são pessoas falhas. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes nós olhamos no altar da igreja e vemos, e tem a estátua representativa do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, né? Tem as estátuas representativas da igreja. A gente sabe quem é quem ali, a que estátua está representando aquele homem. E nós tratamos como santo. E foram santos homens de Deus mesmo. Mas até chegarem na medida perfeita de varão, como Paulo disse aos Efésios, os homens erraram demais. Então, por outro lado, quando você se achar errando muito, ou se cobrando muito por erros que você comete, lembre-se que todos os outros homens e mulheres da terra também são falhos como você. Os próprios apóstolos de Cristo foram falhos como você e como eu. Eles não foram perfeitos, porque perfeito foi só Jesus. Foi o único perfeito, foi ele. Os demais são todos falhos. E Deus nos ama assim mesmo.
Quando Jesus Cristo ressuscitou, irmãos, o primeiro que ele viu e teve uma conversa foi Pedro, lá na beira do lago da Galileia. E quando Pedro chegou para Jesus, Jesus falou assim para ele: olha, Pedro, Satanás queria te peneirar como trigo, ou seja, queria acabar com a tua vida. Mas eu intercedi por você, porque quando você se converter, você vai ser uma bênção para os seus irmãos. Irmãos, faziam 3 anos e meio que Pedro estava andando com Jesus. E Jesus diz claramente na cara de Pedro que quando ele se converteu, ou seja, Pedro não era um convertido. Pedro era salvo pela misericórdia de Deus e pelo sacrifício de Jesus. Mas ele não era convertido. Jesus disse: Satanás pediu para cirandar com você, mas eu intercedi, porque quando você se converter, você vai ser uma bênção para os seus irmãos. Então tem muita gente, irmãos, que está salvo porque o sacrifício foi feito, mas não está convertido. E é por isso que ainda tem muita coisa ruim brotando na vida de pessoas, porque não houve conversão. A pessoa não tomou a decisão de servir a Deus de uma vez por todas. Vamos ter paciência. Vamos ter misericórdia, vamos ter compaixão, porque a hora vai chegar. A hora vai chegar na minha vida, na tua vida e na vida daqueles que nos perturbam. É só a gente ter paciência, assim como Deus teve paciência conosco. É só a gente ser misericordioso, assim como Deus tem sido misericordioso conosco. É só a gente esperar um pouquinho mais, assim como o Pai tem esperado que a gente dê os frutos que Ele quer que a gente dê. Ele mandou Jesus, aí Jesus veio, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Aí Ele mandou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos instruir intimamente de como nós devemos seguir, nos comportar, pensar, falar, agir. É só a gente, em vez de, como muitos fazem, gritar para fora, sussurrar para dentro. Não procura Deus fora de você, porque Ele não está fora de você. Ele está dentro de você, Ele está no teu coração, através do Espírito Santo. É lá que você tem que procurar Ele. E se você quiser procurar Deus fora de você, procure dentro do outro. Porque Ele está dentro do outro também. E da mesma forma como Ele quer moldar o outro, Ele também quer moldar a nós. Mas eu preciso deixar. Eu preciso liberar, permitir que Ele faça essas mudanças. E a parte dele eu garanto para você que Ele faz. Mas a minha parte preciso eu fazer. Paulo fez a viagem dele com Silas e Barnabé fez a viagem dele com Marcos. E ambos, saíram e pregaram a palavra de Deus e fizeram a obra. Mas o próprio Deus permitiu que situações acontecessem na vida de Paulo e que ele se encontrasse de novo com Marcos e que eles tivessem uma reconciliação. E quantas vezes Deus já não permitiu que pessoas de quem nós nos separamos, nós nos encontrássemos de novo para termos uma segunda chance. Porque com Paulo, o que Marcos teve foi uma segunda chance. E com Marcos, o que Paulo teve foi uma segunda chance. E com Deus, o que Marcos e o que Paulo tiveram foi uma segunda chance de se reencontrarem e de voltarem a ser amigos, a ser irmãos. Então, esse reencontro, esse giramundo, como nós dizemos que até as pedras se encontram, Deus permite que aconteça para que a gente reencontre pessoas e ate as pontas soltas que um dia, por algum motivo, foram desatadas. E é isso que Deus quer, irmão, de mim e de você hoje. Ele quer que a gente saiba, Ele quer que a gente tenha a consciência cristã de que algumas pontas soltas que existem entre nós e algumas pessoas na nossa vida precisam ser reatadas. Nós precisamos que pessoas venham até nós e peçam perdão por males que nos fizeram no passado. Mas nós também precisamos pedir perdão a algumas pessoas de males que nós fizemos no passado. Nós precisamos tanto perdoar, como precisamos também pedir perdão.
fechar a conta, reconciliar, olhar para aquele que nós dizíamos que era inútil e perceber que ele é útil. Porque todos, em todos os lugares, em todos os tempos, são úteis para Deus. Então eu espero que nessa noite a gente tenha essa consciência cristã da palavra de Deus em nossa mente e em nosso coração. De que todos, sem sombra de dúvida, são úteis para a obra de Deus. Então vamos dar as mãos e vamos perdoar e vamos ser perdoados e assim nós vamos louvar e engrandecer o nome de Jesus. Porque essa é a verdadeira adoração. Esse é o verdadeiro objetivo do sacrifício de Jesus. É perdoar a todos. E se Deus, que é santo, perdoou a todos, quem somos nós, meros mortais, para também não perdoar? Então vamos liberar o perdão, porque o perdão é a coisa mais importante do mundo que pode acontecer na vida de um cristão. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.